lendo subreddits de eu sou babaca por enquanto eu jogo Minecraft. Eu sou babaca por sair da casa da minha mãe? Eu, mulher de 18 anos, moro com minha mãe na França há 10 anos. Nossa convivência sempre foi muito difícil, mas recentemente está indo de mal para pior. Um dos principais motivos de brigas aqui em casa é a limpeza. Eu acordo todo dia às 6 horas da manhã para ir estudar e volto apenas às 7 horas da tarde. Nos sábados eu trabalho de manhã e à noite. Ela trabalha das 9 horas da manhã até as 8, 9 horas da noite mais ou menos, por escolha própria. Ela reclama constantemente e diz que eu não faço nada dentro de casa, mas no dia a dia, por chegar tão tarde, eu quase não tenho tempo para fazer as coisas. Geralmente limpo a cozinha que ela deixa suja à noite, como, tomo banho e vou dormir. Nos sábados à tarde limpo a casa toda, mas recentemente eu vi como aqui realmente em casa. Eu fui de viagem para a Inglaterra com meu namorado, uma semana durante, e, não tá estranho isso aqui, ela ignorou minhas mensagens durante toda a viagem. Quando eu cheguei em casa no sábado à noite, até me assustei. O chão estava todo melado. Tinha infestação de formiga dentro de casa, uma pilha de louça suja na pia, a mesa posta com comida velha que parecia estar ali há dias, o banheiro os imundos. Foi aí que eu notei que, se eu não fizesse limpeza em casa, ninguém a faria. Atualmente estou de férias limpando a casa todo dia, mas sempre que minha mãe chega, ela reclama de algo. Há alguns dias reclamou de eu ter esquecido de colocar a máquina de café na tomada novamente, depois de ter passado a tarde toda limpando a cozinha, que estava até reluzindo de tão limpo. Hoje foi a gota d'água pra mim. Depois de eu ter deixado tudo limpo, ela chegou em casa tarde e fez a janta. Depois de comer, eu me levantei e comecei a arrumar tudo. Ela me mandou desocupar rápido a mesa, pois ela queria a toalha para alguma coisa. Ela disse que iria primeiro terminar a cozinha, para depois desocupar, pois seria mais rápido. Isso foi o suficiente para desencadear uma briga, pois eu moro debaixo do teto dela e tenho que fazer tudo o que ela quer, quando ela quer e como ela quer. Ela disse que se não quisesse limpar, poderia pegar mais coisas e ir embora. Ela já havia me dito isso algumas vezes, então eu fiz. Terminei de limpar, peguei minhas coisas e saí. Agora estou na casa do meu namorado. Minha mãe já me fez passar por muitas coisas, porém entrarei em detalhes, pois alguns casos têm que ser resolvidos na justiça. Sou babaca por ter saído de casa? Não, você não é babaca, você foi babaca por ter terminado de lavar a louça, eu deixava do jeito que estava e saía de casa. Mano, a sua mãe claramente ela quer você como uma empregada, que obviamente você tá morando na casa dela, tem que ajudar, beleza, tá ajudando, mas ela quer você como uma empregada, e se ela falou, eu não quero fazer sair de casa, você pode sair. Mas você tem 18 anos, você pode sair na hora que você quiser, porque normalmente não sai, normalmente o pessoal sai com 20, 22, até mais. Mas se você já tem autonomia pra morar sozinha, pelo que parece, a sua mãe é uma extrema preguiçosa, quer que você faz tudo, ela criou uma filha pra ser uma empregada dentro da casa dela. É isso. Vamos pra próxima história. Continuando, eu sou babaca por ter contado que ela peidou. A primeira vez que eu fui fazer sexo com uma garota que vamos chamar de Yellow, eu estava muito nervoso, muito mesmo, devido a diversas coisas que estavam acontecendo na minha vida durante aquelas semanas. Busquei ela em casa, fomos jantar. Depois da janta no carro, ela me chamou para subir até o apartamento dela. A mina mora sozinha, até então tudo certo. Mas temos um bônus aqui. No trajeto do restaurante até a casa dela, mano, comecei a sentir um fedor muito intenso dentro do carro. Ela já havia comentado que era intolerante à lactose e no restaurante comeu macarrão ao molho branco e creme gorgonzola. Ok, abri os vidros sem chamar atenção e tentava respirar o ar que vinha de fora. Rolou um certo constrangimento, mas não sabia como agir e fiquei quieto, ok. Até aí tudo bem, mano. Tipo, primeiramente, ela sabe que tem intolerância à lactose, fazer isso, mano, já tá sendo meio idiota, tá ligado? No AP, a gente começou a se beijar e tirou minha roupa. Então começamos. No final ela perguntou se eu tinha golado bem. E eu, sim. Só que não tinha. Eu estava muito nervoso. Beleza. Tirei a camisa pequena de costas para ela e corri no banheiro, tanquei no fundo do lixo e fui tomar banho. Quase saí do banho e reparei que a lixeira estava remexida. Quando entrei no quarto, a cena era a seguinte: Yellow sentada na beirada da cama, segurando a camisa pequena com a ponta das unhas, dizendo: "Você mentiu pra mim." Cara, pelo amor de Deus, eu nem soube o que dizer. Fiquei totalmente perplexo com o fato de Yellow ter mexido o lixo e enfiado a mão ali pra pegar a camisa pequena. Amigo, eu só peguei ali para pegar a camisa pequena. Amigo, eu só peguei a chave do carro, troquei a roupa e sumi. Bloqueei ela de tudo mesmo. Ela me ligou e eu não atendi. Mano, 2 semanas depois, um amigo meu veio me falar que ela me apelidou de Zé Gotinha e saiu contando pra todo mundo que rolou.
Bom, ok, só que ela não contou toda a história, esqueceu do pé dela dentro do carro, que fedia a enxofre batido com repolho podre. Dessa forma resolvi atualizar a história com minha Yellow desde o princípio. Resultado, a história se espalhou, agora todo mundo sabe de tudo. E a última notícia que foi que a Yellow está muito abalada psicologicamente com a exposição que fiz dela. Mano, foi escrito não, porque se ela já começou a espalhar sobre você algo que prejudica você, mesmo que seja verdade, isso é uma forma, é calúnia, tá ligado? Você não foi babaca, basicamente você não foi babaca, porque se ela contou, você contou, você não ia contar, mas se ela contou a maior parte querendo fazer ela de vítima, ela é uma mulher muito paia, e pronto, você não é o babaca, pronto, não tem muito o que dizer. Eu sou babaca por não contar que gosto dele. Eu sou babaca por não gostar que gosto dele. No início do ano, eu me mudei e fiquei 3 meses morando em uma cidade. E depois eu voltei para a minha cidade antiga. Eu não tinha me turmado na escola dessa cidade, então eu ficava no tédio sempre sem falar com ninguém. Eu decidi começar a ter crushes para eu ficar menos entediada e tal. E esse garoto que eu tava tendo uma quedinha, começamos a ter amigos, até que um dia ele me disse que gostava de mim, mas eu não sabia se eu gostava assim dele, então eu falei nada, sim, eu gostava dele. Uma semana depois eu deixei falar que tava gostando dele também, mas ele estava falando ficando com outras garotas, então eu comecei a pensar que ele poderia não ter falado a verdade, eu só queria ficar comigo. Para mim, gostar e querer ficar são coisas bem diferentes. E eu tinha ficado nessa dúvida sobre o que ele realmente queria comigo. Quando eu fui ver, das várias vezes que eu tentei contar, ele estava ficando com outras garotas. E para eu não ser uma trouxa de falar sobre o que eu sentia por ele e acabar não sendo recíproco, eu simplesmente não falei. Para mim é muito difícil mesmo falar sobre meus sentimentos. Eu sou muito medrosa, eu posso ter perdido uma oportunidade ou ter me livrado de ter sido trouxa. Mês depois a gente ainda é amigo pelo menos. Você não é babaca, mano. Ninguém é babaca. Literalmente, ninguém foi babaca. Não tem muito o que dizer. É uma história bem normal. Ninguém foi babaca nessa história. Ninguém. Literalmente. Eu sou babaca por negar sair com uma mulher com filho? Eu, homem de 23, estou começando agora a minha vida adulta. Tenho um trabalho no escritório de advocacia. Até o momento ganhando como estagiário, estudando passar na OAB para ser contratado e ganhar um salário de verdade. Vivo com minha mãe e ajudo nas despesas e tenho dinheiro para minhas pequenas regálias. Semana passada eu decidi voltar a usar o Tinder, depois de vários meses deixando quieto esse aplicativo e dei match com uma música. Primeiramente, o web namoro eu não apoio de forma alguma, porque é burrice, só dá merda, mano. A cada 1 bilhão de casos, um dá certo, é literalmente isso. Fui conversando com ela e era bem bacana a conversa. Era uma pessoa tranquila que não parecia nenhuma doida que encontra por lá. E pensei realmente que tinha dado sorte. Trocamos Instagram. Primeiramente, após 2 dias de conversa, ela me passa o WhatsApp dela e com isso no domingo eu descubro por algumas mensagens trocadas que ela tem um filho de 3 anos de idade. O que me pegou de surpresa e despreparado, já que nem no Tinder ou Instagram dela tinha alguma menção de ter um filho. Fiquei o resto da noite quieto e hoje pela manhã, após pensar muito, eu mandei uma mensagem explicando que eu não tinha capacidade de lidar com no momento, né, que tá faltando alguma coisa, que estou da minha vida. Ela apenas mandou um ok e não se preocupe. E bloqueou meu contato. Fui babaca ou foi melhor ser sincero logo e ela não criar nenhuma expectativa. Primeiramente, você não é babaca, você só foi realista, porque se você já viu que não tem maturidade, não quer dar a expectativa dela, fazer ela sonhar, então você tá certo, tipo, você não é obrigado a ficar de ninguém, você não é babaca por nunca recusar ninguém, você nunca vai ser babaca por recusar, entendeu? Olha a porta batendo aqui, mano. Eu sou babaca por odiar cristãos? Mano, vou dar uma resumida aqui. Primeiramente, peço a todos os cristãos que se sentiram ofendidos de alguma maneira com essa postagem. Minha intenção não é ofendê-los. Fui obrigado a ir à igreja quase minha infância inteira. Só tomei minha própria liberdade aos 13, que quando até minha mãe desistiu da igreja. Com apenas 11 anos, eu sofri com depressão severa, na pior fase da minha depressão. Eu me afastei de todos os meus ex-amigos e vivia trancado em um quarto. Todos me culparam, ter me afastado e pá. Nessa mesma fase eu era obrigado a ir para a igreja pela minha mãe, somente ninguém sabia da minha depressão. Quando eu cansei de ser forçado a ir à igreja pela minha mãe, eu contei a ela o motivo de eu andar tão deprimido ultimamente. Ela e muitas outras pessoas da igreja que descobriram sobre minha depressão diziam que eu tinha era falta de Deus, que eu deveria crer mais em Deus e Ele me curaria. Isso acabou de me despertando um ódio grande pela igreja, e isso foi apenas um dos milhares de motivos do meu ódio após só eu sabia o tamanho da fé que eu tinha em Deus e não era pequena. Mano,
Primeiramente, eu não sei qual que é essa. Você é cristão, mas eu não entendi se você é católica, tal, protestante, evangélico. Mas muitas igrejas, isso aí é um assunto até um pouco mais pesado. E se alguém se incomodar, me perdoe, mas tem muitas igrejas que são igrejas só de fachada, que na verdade as pessoas que estão lá, quem tá comandando tudo, não liga, porque tem muito padre, pastor que é pedófilo, que quer só o dinheiro, tá ligado? Tem algumas que não fazem bem. Eu participo de uma igreja, eu gosto muito dela, nunca me senti nada, e eu acho que talvez, pelo então até agora, você falou que tem uma fé muito grande por Deus. Talvez você odeie os cristãos que fingem ser cristãos, que agem, que seguem uma palavra muito antiga, tipo, por exemplo, sobre homofobia. Mano, não é porque tá na Bíblia que tá escrito assim que isso pode ser pecado, sendo que já tem muitas provas comprovando que isso foi erro de tradução, porque a Bíblia era do latim. Na época da Idade Média foi negociada, que é meu canal, meu canal é história também. E na época que foi traduzida, que era a Idade Média, os caras, ninguém sabia ler, só sabia ler os padres e pessoas muito ricas. Então, eles poderiam falar qualquer coisa que o pessoal estava acreditando. Eu sou católico, mas eu vou falar, eu não acredito em purgatório. Porque eu já estudei e tem muitas provas também falando que o purgatório, historicamente, né, não é prova, mas historicamente falando que o purgatório ele foi criado como um método de ganhar dinheiro, que as pessoas iam rezar, tinha que pagar pro padre, que o padre ia rezar para aquelas pessoas ir pro céu, entendeu? Então, querendo ou não, tem essas coisas e eu acho que o pessoal, mesmo que for verdade, o pessoal não pode julgar. Porque não é o ensinamento que Jesus quer, ele mesmo que seja pecado, Jesus perdoa o outro. Deus perdoa o próximo, entendeu? Então eu acho que pra você cristão que é homofóbico, que você acha que aquilo ali não deve ser porque Deus não permite, mano, primeiro olha pra você, porque você tá já julgando. Julgar é pior do que você acredita ser pecado. Então, por favor, não julgue o próximo, porque isso acaba fazendo muitas pessoas terem ódio por cristãos, sendo que o ódio é só pra pessoas que não tem noção, entendeu? Então, continuando a história, depois dessa aula aqui de história aqui, mano. Muitos deles não sabem metade da minha história e não quero contar. Então eles acham que meu ódio pelo cristão é um ódio genuíno. Simplesmente estou errado em não contar porque do meu ódio. Mas eu não quero ter que explicar para todos o maior ponto fraco também. Então, blá, tá? Coisas inúteis pra ler. Enfim, estou errado por ter tanto ódio assim de cristão, ou eles realmente são babacas que julgam todos e nunca olham pro próprio pecado. Então é isso que eu tô querendo dizer. Muitos cristãos, principalmente os mais velhos, eu não generalizando, mas tem muitos cristãos mais velhos que acham que é pecado ser, tipo, eu tô dando o maior exemplo, mas que acha que tudo pode ser resolvido dessa forma, entendeu? Porque acha que tudo é assim. Não, se a igreja tá fazendo mal, ela pode tentar trocar ou só simplesmente dividir a vida dela, entendeu? E você não precisa cuidar da vida dela, tem que respeitar, entendeu? É isso, mano. Ela falou de uma forma e tem que olhar seu próprio pecado, entendeu? Filosofando aqui. Eu não tenho ódio da religião em si, eu amo uma religião cristã e gosto de ouvir sobre ela. Porém, eu tenho ódio de muitos cristãos que dizem ser cristãos, mas só estão na igreja para difamar seu ódio e ter algo para culpar seu preconceito. Não estou definindo a todos, mas sim a maioria, já que quase 90% dos cristãos são assim. Deixe bem claro no título, ódio de cristãos, não ódio da religião. É possível odiar uma religião inteira, pois nem todas as pessoas são ruins. Então é isso que eu tô falando, não é babaca, porque eu já expliquei muito aqui no vídeo, eu não vou ficar enrolando tanto. Mas é isso, tem muito cristão que é preconceituoso e usa a religião para ser preconceituoso, e isso não é Deus que quer, entendeu? Você tem que, se você não gosta, tipo, você tem que respeitar, você não é obrigado a apoiar. Não é obrigado a ir em lugares assim, não é obrigado a ficar negociando tal, mas é obrigado a respeitar, porque é isso que quando Jesus andou pelas terras, ele passou a palavra e ensinou que o mais importante é o respeito. Eu sou uma vaca por ser careta, não sei muito bem como explicar a situação, mas dei o meu melhor. Eu faço aula de inglês numa ONG aqui da minha cidade, aí tem tudo certo. A questão é que no ano passado eu acabei não conseguindo fazer por algumas questões, acabei ficando um ano atrasado. Então entrei numa turma dos mais novos para poder continuar de onde eu parei. São todos universitários de 17 para 18, eu faço 19 no final do ano. Não é muita diferença, porque é só um ano. É uma diferença absurda. E eu já conheci todo mundo daquela turma relativamente bem, então eu não me sinto isolado. Porém tem um indivíduo muito específico que eu não fui muito com a cara.
Cada palavra que ele solta é um papo de coach red pill diferente, além de se sentir super acima de todo mundo, que útil, papo blá blá blá. Ele é um machista e narcisista, provavelmente. Esse indivíduo, que no mínimo eu posso chamar de fútil, parece que gosta de pegar no meu pé. Um dia ele simplesmente sentiu direto da minha mochila, tirar da minha cadeira quando eu fui no banheiro. E quando eu voltei e reclamei, ele perguntou: tem seu nome escrito por acaso? Juro que só não estourei ali, porque eu respirei no fundo mesmo. Eu já teria perdido meu réu primário. Hoje mesmo, normalmente, nosso curso deixa um refrigerante na geladeira para tomar no intervalo das aulas. Eu perguntei se alguém podia ver se tinha. E o arrombadinho simplesmente fez o famoso aqui o refrigerante. Imitações de pessoas com problemas mentais que são chatas demais. Olha que engraçado que eu sou, eu peguei na banana, moleque filho da fruta. É isso que ele tá falando, eu tô imitando o doente mental aqui. Esse negócio dele se sentir superior, se sentir iluminado porque viu 2 vídeos do Primo Rico e nasceu uma psil da favela curitibana. Mano, basicamente esse cara é narcisista, já entendemos. Uma amiga minha disse sobre isso, cara. Não, eu tenho que fazer a voz da mulher. Cara, o problema é que você não entendeu ainda a dinâmica. Ele é assim mesmo. Ele só é muito prático. Ele entendeu o jogo, sabe? Pra mim ele é tudo uma oportunidade. Ninguém gosta desse clima que fica entre vocês, porque você leva tudo a sério. Ela é apaixonada por ele, com certeza. E aí eu pergunto, eu sou errado porque tá com verdade? Eu não entendo como um moleque metido a trampo de brinquedo pode ser certo, enquanto eu simplesmente pego meu certificado de fluência em paz, tem que ter blá 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 blá, muitas coisas aqui que eu não tô entendendo porque ele tá escrevendo com muita vírgula. Muita falta de vírgula. Faço aula de inglês com gente um pouco mais nova e tem um cara exportável, arrogante, provocador. Você não é babaca, mano. Basicamente, eu acho que a sua amiga é apaixonada por ele e ela tá achando as relações dele certo porque ela provavelmente é apaixonada por ele. Porque o jeito que ela falou, com certeza ela é apaixonada por ele. Não tem como ela não ser, entendeu? Não, você não é babaca, sua amiga é burra, é isso que eu tô lendo aqui. Mano, olha essa história, tem 2 linhas de história, cara. Eu sou babaca por não ser alto, eu tenho 1,49, ela 1,47. Como posso ter mais presença para não pensar que somos crianças? Usa salto. Os comentários dos caras só zoando, mano. Não é possível, o cara é 10 centímetros mais alto e só. O cara nem explicou nada da história, mano. Literalmente, que chique bosta é essa. Sou babaca por não apresentar meu namorado e meus amigos. Eu tenho 18 anos e sou mulher. Tenho um namorado, certo dia a gente conversando, ele perguntou se eu já fiquei com algum amigo. E eu respondi que sim. Ele ficou visualmente incomodado, disse que não iria conhecer meus amigos, que provavelmente iam ficar falando dele pelas costas. Eu disse que que nenhum amigo meu ligava e a gente fingia que não tinha acontecido. Vários amigos meus ficaram entre si e a gente finge que não aconteceu. E quando começam a namorar, segue individualmente e que se fossem pra falar dele seria pela nossa diferença de idade. Eu não vou dizer aqui pra não virar tema principal. O cara deve ter tipo uns 25 anos, 30 anos. Deve ser isso mais ou menos. O namorado disse que poderia até conhecer, mas não iria se enturmar. Como pode imaginar, eu fiquei magoada, porque parecia que ele estava dizendo que eu tinha me envolvido com meus amigos que eu fiquei, que não é verdade. Mano, ele só se sentiu incomodado, você devia conversar com ele, sentar, conversar. E é isso, mano, não tem muito o que dizer. E ele não é obrigado a querer enturmar com ninguém. Se ele quer, tá bom, você não pode ficar incomodado. Porque ele não quer enturmar com seus amigos, porque é seus amigos, tá ligado? É seus, não é dele. Recentemente ele entendeu como realmente é a situação, que não há nada entre eu e meus amigos. Só para contexto, era aquela ficar de brincadeira, bêbado em festa e etc. Isso queria conhecer meus amigos e fazer parte. Eu disse que não, porque eu ainda tava magoado com o que ele falou. Aí você tá sendo babaca. Se ele percebeu que ele tava errado e você tá magoada com um negócio que ele já pediu desculpa basicamente, aí você tá sendo babaca, mano. Quando ele disse que não queria se enturmar com meus amigos, eu disse que nunca ia apresentar e mantive minha posição. Agora ele disse que quando eu passasse a mágoa, eu ia apresentar. Você tá sendo muito babaca agora. Na minha opinião, você tá sendo babaca. Então, eu sou babaca por ser teimosa, sim. Eu não tenho cargo suficiente para responder os comentários. Então aqui, eu não tenho a menor vontade de beijar algum amigo meu, qualquer... Beleza, e sobre traição. Tipo, pronto. O pessoal tá falando que os dois são babaca, mas eu acho que a mulher em si é babaca, beleza. Ele não é obrigado a nada na vida, porque ele não é obrigado a gostar de alguém, não quer conversar com alguém, ele não é obrigado a nada, mano. Aí a mulher dele queria que ele conversasse tal, aí ele não queria. Agora que ele quer, a mulher dele não quer apresentar porque ela tá sendo teimosa. Ela tá sendo babaca. Na minha opinião, ela tá sendo babaca. Essa aqui pode até pra thumbnail. Quando não quero chupar o pirulito do meu namorado, ele dá tapas na cabeça.
do pirulito. Meu namorado descobriu que recentemente tem bipolaridade, vive mudando de humor quase toda hora, mas já tá fazendo tratamento. Acontece que ele tem algumas crises, fica sem tomar banho por uns 3 dias, e quando me vê de shorts andando pela casa, ele quer, você sabe o que ele quer. Eu gosto muito de fazer sexo, de chupar pirulitos. É minha especialidade de gordo, mas não curto pirulito cheirando a queijo. Mas não sei o que se passa na cabeça dele, mas tem vezes que eu tenho um pouco de sebo e eu nego. Falo, enquanto você não tomar um banho e não lavar esse pirulito, não irei chupar seu pirulito. Meu corpo, minhas regras. Não é porque eu sou gorda que sou feminista, nem cabelo raspado dos 2 lados, mas não vou chupar e ficar bravo, começa a bater no próprio pirulito. Dá uns tapas na cabeça que chega até estalar. Quem vê pensa que tem um marimbondo no pirulito e eu só fico olhando. Não sei o que fazer. Ele tá escrevendo com aquela língua diferente. Sabe que aquela letra que tá meio torta? Tá escrevendo assim, eu tô lendo estranho. Não sei o que fazer, é bipolaridade. Mas ela faz chantagem, fica batendo. Ele faz chantagem e fica batendo no seu pirulito e fala que a culpa é minha, que não desejo mais dele. Aí terminou aquela letra. Mano, isso é muito triste, eu amo ele, mas as atitudes acabam comigo. Ele mexia com o meu emocional, mas não é só tomar banho, custa a pessoa fazer parte dela. Não quero chupar o pirulito cheirando queijo, mas não vou mentir pra vocês, às vezes eu sinto culpado e ver ele fazendo isso, eu não vou poder fazer nada, espero passar o surto dele. É complicado. Essas histórias assim, eu acho que tô começando a suspeitar que é fake, mas tá bom. O pessoal só tá rindo e sei lá, mano. Eu não tive opinião sobre isso. Eu sou babaca por ser orgulhosa, essa aí é uma história de ser boa. No início de 2021, eu e minha vizinha abrimos um negócio de carregador de bateria para carros elétricos. Nossa, carro elétrico é tão ruim, mano. É bom meio ambiente, mas nossa, tipo, ninguém tem. Abre um posto de gasolina. Cada um investiu um valor X no negócio. Eu queria ter começado nesse negócio com meu irmão, como sócio, mas ele me desanimou de todas as maneiras, dizendo que era perder dinheiro e que essas coisas não funcionavam no Brasil. Eu espero que ela tenha ficado bilionária, o irmão dele ter ficado pobre e pronto. É só pra mostrar. Passamos por alguns momentos ruins sem nenhum cliente, mas conseguimos ao longo dos meses, trabalhando quase 14 horas por dia. Agora a empresa já está estabilizada com alguns bons clientes. Meu irmão viu de fato poderia dar certo. Ele está tentando entrar no negócio a todo custo e me chamava quase diariamente. Sinto que devo recusá-lo porque se dependesse dele nem teria começado. Não, você não é babaca porque literalmente você nunca vai ser babaca, você não é obrigado, o negócio é seu e do seu vizinho basicamente. E ele é aquelas pessoas que só quer o sucesso, ele não quer passar pelo lado ruim. Enquanto você passou pelas coisas ruins, trabalhar 14 horas, e agora que o negócio tá dando certo, cara, agora quer participar. Se você quiser pode botar ele pra trabalhar, mas não colocaria ele num cargo muito alto. Eu deixaria num cargo tipo, ou não, eu acho que eu não colocaria, mas não recomendo você colocar ele em cargo alto. Estou lá por estar de amizade com o adolescente. Estou conversando com um rapaz que tem 17 anos e é daqui 2 meses para 18, sendo que eu fiz 27 anos. As conversas são normais, ele mora numa cidade próxima à minha e nós conhecemos um app, que é de fazer amizade ou namoro. Fico conversando com ele e me pergunto por que ele conversa com alguém da minha idade. Fico pensando se estou errado. Tá, já dá pra perceber que ele provavelmente tá afim dela. Também me sinto infantil, porque ele parece ser bem ajuizado, estuda o trabalho e não é tímido, enquanto eu sou tímida. Mano, isso é personalidade, não tem como você falar assim, não quero ser tímido, você pode tentar não ser, mas no fundo você sempre vai ser meio tímido, porque isso é normal, isso é de pessoa pra pessoa. Estou perto de pedir demissão do meu atual emprego, porque ganho muito pouco, ele disse que me ajuda a conseguir outro. Que eu acho que, tipo, pelos comentários, tá falando que você é o babaca porque você está se questionando. Já indica que você quer alguma coisa com o garoto, mas o garoto tem 17, se ele querer, não tem prisão, entendeu? Não tem prisão porque querendo ou não, tipo, já tem, se a pessoa quer, pode, porque é a partir de 14 anos. Tem gente falando que não é babaca porque ela é uma mulher e tá querendo um homem de 17, se fosse ao contrário seria, literalmente o cara falou isso. Eu não vou botar aqui no vídeo, eu não vou expor o perfil dele. Mas o cara, literalmente, eu tô vendo aqui, ele falou assim, não é babaca, porque você é uma mulher adulta, ele é um adolescente de 17 anos para 18, mas se fosse ao contrário poderia ser, porque isso seria meio estranho. Literalmente, eu tô lendo aqui. Pra mim é um babaca porque você tá afim de moleque com menos de idade. Essa aqui vai ser uma história legal.
É uma história curta até. Sou a babaca por aceitar o pedido da minha prima bêbada de engravidar ela. Prazer, eu me chamo Davi, tenho 19. Um tempo atrás, estava numa festa com minha família. E nessa festa lá estava minha prima, vamos chamá-la de Raíza. Estava eu lá festejando com a minha família, sendo eu o único sobrinho. Sobra, porque eu não bebo. A Raíza toda vez que chega em mim, solitariamente fala, no meu ouvido, para ir com ela sozinho para a casa dele e buscar algo eu achando que era mais bêbado. Fui com ela, logicamente, fui dirigindo, chegando lá, sempre no sofá da casa da Raíza, não demora muito. Chega a Raíza me falando, Davi, você pode cuidar do meu buraquinho que faz bosta essa noite? Respondi, como assim, Raíza? Você tá falando sério? Ela responde falando, sim, logo após fomos para o quarto, fizemos isso. Raíza tinha um namorado que estava viajando, então na casa dela tinha algumas camisas pequenas. Então eu peguei e vi, foi basicamente a noite toda. Vou embora o dia seguinte, não vejo mais Raíza. Depois disso, passa quase 2 meses que recebo uma ligação de Raíza dizendo, eu estou grávida e você é o pai. Eu sem entender nada, pergunto pra ela me explicar aquilo e ela me fala que seu namorado começou a usar camisa furada que pra fazer sexo com ela, mas só que já ia pra 2 meses e ele não fazia sexo e ela tinha certeza que era meu. Ele falou assim, parte 2, já tá errado. Primeiro, você estava sóbrio, sabia que ela tinha um namorado e você faz isso? Você é um completo de um babaca, fora que eu insisto, mas vou nem considerar isso. Você já foi um merda de um babaca por saber que ela tinha um namorado e fazer ela trair o namorado dela porque ela tava bêbada, mano. Ela já é um pedaço de merda, os dois é muito babaca, pronto, acabou. Sou babaca por recusar a experimentar a dieta pré-encontro que meu namorado existe para tentarmos sexo anal. Oi pessoal, estou meio confuso e preciso me dar uma perspectiva externa. Meu namorado 29 e eu 27. Estamos juntos há cerca de 6 meses e recentemente ele falou que queria experimentar sexo anal. Eu disse que estava aberta a ideia, mas pedi que a gente fosse com calma, já que é algo novo pra mim. O único problema é que ela elaborou uma espécie de dieta pré-encontro, que ele quer que eu siga antes de tentar. Basicamente, ele quer que eu comece a evitar uma série de alimentos que fazem uma preparação rigorosa até seguir um cronograma de jejum, para garantir que saia tudo perfeito. Ele até compartilhou uma lista de detalhes com horários específicos e alimentos restritos, incluindo uma semana só comendo alimentos leves e líquidos antes de a gente tentar. Quando falei que achava um pouco extremo, ele disse que preferia algo mais espontâneo. Ele falou irritado e disse que está sendo irresponsável e que se eu realmente me importar, seguir as instruções dele para garantir a experiência perfeita. Agora ele está me preocupando de não respeitar o limite dele e de ser preguiçoso. Acho que um limite tem que estar preparado para transformar uma missão. Sou babaca, pode achar exagero? Mano, não é babaca. Eu acho que ele acho que o cara foi meio babaca, mas tem que pensar um negócio. Querendo ou não, mano, o teu orifício, ele tem muito bactéria. E a banana dele vai pegar muita bactéria, entendeu? Isso pode fazer ele ter alguma coisa, infecção e tal. Por isso ele quer tudo isso, porque ele quer comidas que tem chance de ter menos bactéria. É isso, basicamente, mas não é babaca, eu entendo a preocupação dele, mas não é babaca. E galera, eu fico muito feliz se vocês tenham gostado de todos os vídeos, que tá pegando até bastante views. Eu postei um shorts e ele pegou 2.100 views, mano. Eu fiquei muito feliz com isso. Os vídeos tá pegando quase 1.000 views, os 2 vídeos passados. E esse vídeo eu fiz uma tentativa diferente. Eu coloquei com o flashback, que é tipo um replay mod da vida, só que bem melhor. Pra gravar versões 3D, porque eu quero saber se vocês gostaram dos vídeos com uma visão de terceira, de fora, tá ligado? Como se vocês estivessem no modo espectador, ou vocês preferem uma gameplay bem normal. Eu só queria testar mesmo. Vai depender de vocês, se vocês preferem. Se vocês assistirem até o final e estiver chegando nessa parte, se vocês preferem ter esse conteúdo, eu fico feliz e tal, e pronto. Eu espero que vocês tenham gostado de todas as histórias e se inscreve no canal, mano, porque senão eu vou ficar bolado e pronto, vou ficar bolado e eu vou ficar triste e vou chorar, cara, se vocês vão se inscrever, entendeu?